noite, irmãos e visitantes. Nessa noite que Deus nos abençoou, tantas foram as graças que nosso amado Deus e Senhor nos possibilitou. Mas precisamos lhe contar como tudo começou. A história da primeira igreja batista bíblica em Buritirama, há mais de 2000 anos começou, com o nascimento do Redentor, que tomou sobre si as nossas enfermidades, pagando um alto preço por toda criatura que por um só homem o pecado entrou. Após consumado seu plano de redenção para o homem, a ordem foi dada: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Em cumprimento a este plano perfeito, 7 de janeiro de 1987, Belo Horizonte, Minas Gerais, a continuidade da promessa. Converte-se um jovem de 17 anos que não sabia, mas que seria um líder já escolhido por Deus na realização de uma grande obra. Eurípides Antônio dos Santos Filho foi o nome do servo escolhido que, após a sua conversão, pediu no seu íntimo a Deus, assim como um norte-americano e um pernambucano saíram a lugares distantes para o nome do Senhor anunciar, usasse também o seu ser no mais longínquo lugar o evangelho pregar. O momento chegou. E Deus anunciou: sai da tua terra, deixa a tua parentela, vai para o sertão, siga o teu coração, que lá através de ti farei uma nação. Pastor José, homem de muita fé que contigo trabalhou e esta igreja organizou, para a consumação da promessa que há muito tempo começou. Por completa não está, uma mulher estava a chegar, que preparada por Deus na obra iria ajudar. Mulher idônea, edificante, Luzilene Alves dos Santos, uma companheira constante. Após o casamento, Avelino Lopes o casal deixou, e dia 21 de abril, no ano de 1993, em Buritirama chegou. Os desafios foram diversos, a começar pelo acesso, repugnação ao Evangelho e descaso ao ministério. Mas em Cristo tudo é certo, 20 membros aqui encontrou e que Deus, com sua graça, multiplicou. Irmãos aqui na obra já se encontravam irmão Osório e irmã Isabel, irmão Jonas, irmã Júlia e irmão Zeca. Tinha também jovens, irmã Olina, Ivanice, Ivaneide, Eliana, Valnice e também irmão Edeilton. Todos comprometidos, trabalhavam firmes nos propósitos do Senhor. Almas e mais almas iam se achegando, e por obediência ao Senhor, ministérios iam se formando e se consolidando. Sociedade feminina, filhas do rei, mocidade, mensageiros da paz, ministério infantil, todos a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Com 20 acampantes, o primeiro retiro aconteceu. Aos poucos foi aumentando e com 21 anos completando, de 100 está passando, sendo um trabalho de empreendimento espiritual que o casal pastoral considera a bênção de Deus. O ID do Pai é até os confins da terra, por isso a nossa visão missionária apoia mais de 10 projetos do Brasil ao Timor-Leste. Daqui também são enviados 3 missionários. Uma é a irmã Eva para o Brejo de Zacarias, e os outros 2 são pastor Adão e sua mulher Jacileia, servos de Deus que ao ID do Senhor obedeceram. Colaboradores são sempre bem-vindos. Não podemos esquecer da máxima dedicação de vida exclusiva. Nossa gratidão a Deus damos à irmã missionária Nilce Máximo, nessa obra empreendida. O trabalho do Senhor não pode parar. Pontos de pregações firmes e a consolidar. A congregação em Poço da Jurema, mais de 100 almas estão a trabalhar. Temos Poção, Buritizinho, Bom Sossego, Pedra Branca, além de cultos nos lares. Cientes somos que muito mais temos a implantar. Muitas foram as graças, mas nenhuma se compara das almas já salvas. A honra e a glória é do nosso Senhor, que a todo instante com sua misericórdia nos capacita para conquistas e vitórias de firmeza na fé. Agradecemos a Deus pelas vidas já mudadas. Agradecemos também ao servo que Deus nos enviou e a sua esposa que também por Deus foi enviada. São 25 anos de lutas e vitórias que Deus, em sua finita bondade, nos agraciou. Podemos, portanto, concluir: servir a Deus é uma bênção, isso ninguém pode negar. Quem pega a mão no arado não pode olhar para trás. O ID foi e deve ser sempre obedecido, é vontade do Pai. Só falta você, meu amigo. Aceite Cristo enquanto tempo ainda há. Vem, desfrute do grande, fiel e verdadeiro amor, não somente nessa vida, mas por toda a eternidade.
Boa noite, meus irmãos e amigos que nos ouvem, que nos vê no meio da internet, pelo Facebook. Quero contar um pouco aqui do meu testemunho, da minha história, mas antes dizer que este culto é um culto de agradecimento ao Senhor pelos 24 anos de organização da nossa igreja, 24 anos que a Igreja Mãe do Avelino veio e deu início a esta igreja que hoje nós, como membros, participamos. Meu testemunho, quero dar aqui aos irmãos, dizer que já são 3 anos que eu faço parte dessa igreja, vindo da primeira igreja batista bíblica, Cidade Ademar, em São Paulo, pastoreada pelo pastor Josué, pelo pastor Veneze, e dizer que esses 3 anos para mim aqui tem sido uma bênção. Mas, primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus pais, que me colocou nos caminhos do Senhor desde pequeno, e dizer que essa foi a melhor decisão que eles tomou sobre a minha vida, apesar das muitas bênçãos que eles me propuseram, entre estudo, moradia, entre outras coisas, mas agradecer a Deus pela vida deles por ter colocado eu no caminho do Senhor. Eu me identifiquei muito com a igreja aqui, com a primeira igreja batista bíblica em Buritirama, pela sua doutrina, que é a palavra do Senhor, que é baseado na palavra do Senhor. E este tempo que eu estou aqui tem feito a minha vida espiritual crescer muito. As quarta-feiras, os cultos de orações, a sexta-feira, os cultos no lares, a mocidade que tem sido muito importante para a minha vida, onde nosso irmão Everton é o presidente, tem nos trazido a palavra também, juntamente com o pastor. A escola bíblica dominical, que nos ensina realmente o que diz a palavra do Senhor, e os cultos também nos povoados, do qual eu faço parte, dentre eles Lagoa da Roça, e o culto à noite. A igreja realmente tem sido uma bênção na minha vida, e eu só tenho a agradecer a Deus pela existência dela. Agradecer também à família pastoral, onde tem caminhado junto comigo, também a minha avó, que com seu testemunho tem me ensinado a permanecer nos caminhos do Senhor. E neste momento, eu peço ao nosso irmão Jeová que ore, agradecendo pela vida da igreja e dando início a este culto de agradecimento. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite nós entramos em Tua presença, meu Deus querido, agradecidos ao Senhor por estes anos que o Senhor tem nos acompanhado. Hoje nós podemos dizer, assim como o povo de Israel disse, depois das vitórias, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por ter cuidado de nós durante todo este tempo. Muito obrigado pelas pessoas que se chegaram durante esse período, todas as pessoas que conheceram Jesus através deste trabalho. Para o Senhor é a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, meu Deus. Receba o nosso agradecimento neste momento, receba os nossos louvores em gratidão ao Senhor, e que a Tua palavra fale conosco mais esta vez, Pai. Eu te peço, não porque nós merecemos, mas porque as Tuas infinitas misericórdias têm sido para conosco diariamente. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor neste momento, entoando o hino de número 125 do cantor cristão, hino de número 125.
seu sangue me redimiu, a redenção finalizou, meu cativeiro já ficou, cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Feliz momento quando na Cristo cruz morreu por mim, pra me levar minha pessoa, meu santo justo Redentor, e a redenção que manifestou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor, pra minha justificação, o esforço meu foi glorificado. Perante Deus só tem valor o sangue do meu Redentor, a redenção que manifestou, meu cativeiro já ficou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Minha alma pressa descansar na redenção do singular. Jesus garante a salvação, seu sangue paga a redenção. A redenção que manifestou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Amém? Jesus garante a nossa salvação. Ele é o único que pode garantir a nossa salvação. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico A Família. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. Um exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que como autoridade do lar, estende as mãos e abençoa o seu. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai armadar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem nessa o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renova em mim. E também no meu lar. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. Exercício do amor que vem do trono do Senhor.
Pai que com autoridade do lar estende a mão e abençoa o seu. Mantenha o exemplo de mulher de Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e o casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Bem-estar é o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Tua graça se renova em mim e também no meu lar. Amém, irmãos? Boa noite, irmãos. Graças a Deus, e é por Ele que nós estamos aqui, cultuando, louvando e agradecendo ao Senhor pelos 24 anos de organização da Primeira Igreja Batista Bíblica em Buritirama. E aí, como vocês viram, no Draw My Live, um pouquinho da história da igreja, nós tivemos a graça do Senhor dada a nós, né, através do pastor José de Avelino Lopes, da Primeira Igreja Batista de Avelino Lopes, onde foi um dos responsáveis, né, cumprindo o ID do Senhor e organizando a Primeira Igreja Batista Bíblica em Buritirama. Até então, a época era congregação. E aí, com a chegada do missionário, pastor Eurípides e a irmã Luzilene, nós tivemos a organização da igreja. E como o pastor José, ele não pôde estar presente, ele era um dos preletores, acredito eu, ele mandou o seu testemunho externando e felicitando a igreja. Lerei o que ele nos diz através desse texto. Eu sou o pastor missionário que tive o privilégio de implantar a semente num terreno fértil como Buritirama. Nesta mesma época, como é de conhecimento dos irmãos, plantamos na região inteira. E como não basta plantar, é preciso zelar, cuidar. Eu creio que o seu zelo pastoral e missionário fez a Igreja Batista Bíblica de Buritirama se destacar entre as demais filhas da região do Piauí, Bahia. A igreja está de parabéns pelo seu aniversário. Pena que não estamos nos templos fechados, apenas que estamos com os templos fechados, mas Deus tem um propósito. Quando Satanás atacou a vida de Jó, Deus nos permitiu que o inimigo mexesse em tudo, mas não tirasse tudo de Jó. Tirasse tudo de Jó, menos a sua vida. Deus permitiu que o inimigo fechasse os templos, mas a sua igreja está viva e ativa, mesmo não podendo fazer os seus cultos, sua escola dominical, acampamento e outras atividades. Prevalece a promessa do Senhor Jesus Cristo que as portas não têm poder sobre a sua igreja, pela qual ele deu a sua vida, como diz o apóstolo Paulo. Parabéns, Primeira Igreja Batista Bíblica de Buritirama, Bahia. Parabéns ao pastor Eurípides e à irmã Luzilene e família querida e abençoada por Deus. Pastor José Marques, missionário da CBN. Neste momento, nós temos muito a agradecer ao nosso Senhor e agradecer também o compromisso do pastor José. E neste momento faremos uma oração
agradecendo ao nosso Santo Deus pelo privilégio e a oportunidade que Ele nos concede. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Senhor, onde chegamos ao Teu trono de graça, Pai, reconhecido da nossa dependência e da suficiência que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, pela salvação que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelos missionários, ó Pai, que o Senhor tem dado e que tem cumprido, Senhor, a Tua ordenança de levar a Tua boa palavra a todos aqueles que necessitam de Ti. Assim, ó Pai, em agradecimento pelos 24 anos de organização, Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos pela vida do pastor José ali em Avilim. Que o Senhor possa, ó Pai, mediante ao Seu poder, mediante, Senhor, a Sua soberania, o Senhor possa cobrir de bênção, Pai, aquela igreja, a vida do pastor José, assim da sua família, e de todos os irmãos, Senhor, que congregam e que fazem parte, Senhor, da Tua amada igreja. Assim nos abençoe, Senhor, conforme os Teus propósitos. É no santo e precioso nome de Jesus que nós choramos e muito mais agradecemos. Amém. Neste momento, veremos e ouviremos um louvor prestado ao nosso Senhor pelo irmão Fidelício. Temos 1000 razões para louvar ao nosso Deus. 1000 razões? Não, mais de 1000 razões, porque grande coisa fez o Senhor por nós. Então vamos louvar ao nosso Deus. Temos 1000 razões para te louvar, Senhor. Temos 1000 razões para te adorar, pois contigo temos uma aliança. Mesmo que provada, nunca se quebrará. É Deus que é por nós, tudo executa. Tal como Jesus, nós temos sido o seu prazer, grande amor, quem de nós o pode entender? Temos 1000 razões para te servir, Senhor. Temos 1000 razões para te amar, pois nos escolheste em Jesus Cristo. Ele é um dom perfeito do céu para abençoar. É Deus que é por nós, tudo executa. Tal como
Jesus, nós temos sido o seu prazer, grande amor, quem de nós o pode entender? Por isso temos mil razões, Senhor. Temos mil razões para te adorar, Senhor. Temos mil razões para te servir, Senhor. Neste momento vamos ler Salmos. Salmos capítulo 126, os versos 2 e 3. Salmos capítulo 126, os versos 2 e 3. Diz assim: Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, exclusivamente por essa palavra, por essa porção dessa palavra, e sabemos, ó Pai, que o Senhor grandes coisas fez por nós. A maior delas, teu Filho, que se entregou por nós para a tua salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Isso para nós é motivo de alegria. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor cantando o cântico da vida o melhor. Viver, chorar, cantar e se alegrar. Para nós Ele é da vida o melhor, nosso poder existir, paraíso só aqui, só a Ele entregar o princípio do universo.
fortaleza, nossa força nas batalhas. O perfeito sacrifício nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício deve entrar nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício deve entrar para nós ele pra vida melhor, nosso poder existir para isso aqui, só a o Amém, meus irmãos? Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Somos um Povo. Somos um povo separado, exclusivamente Deus. Temos vivido e provado que fiel é nosso Deus, e nos faz valor. Tu és Jeová provedor, nos completa coração de alegria e comunhão. Senhor, onde a ti queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Uma aliança foi queimada, compromisso em nós. Se não deixarmos perder nada, não te diz a tua voz, e as portas do inferno não te prevalecer sobre a igreja, eu vivo, toda terra livre. Senhor, onde a ti queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar.
teu Espírito obrar. Olá, irmãos, é uma alegria para nós, mesmo diante das circunstâncias, nós podemos realmente louvar o nosso Senhor por mais esse ano que Ele nos dá quanto à organização da igreja. 24 anos, 27 anos que eu e o irmão Zulene estamos aqui. Parabéns, igreja, continue sempre firme, servindo ao Senhor. Estamos atravessando aí um ano difícil, 24 anos da nossa igreja, de aniversário, de celebração. Mas esse ano é um ano atípico, um ano realmente fora do comum. Mas o Senhor tem sido tão bondoso e tem providenciado meios para que assim também nós possamos comemorar este aniversário. Que Deus abençoe os amados irmãos. Fique firmes, irmãos. Não deixe que nenhum obstáculo, nem adversidade, tire o prazer de você servir e adorar a Deus. Deus, Ele está acima de qualquer adversidade, de qualquer circunstância. Parabéns, igreja. Maior meu grande areia, temos a pedra, maior que a pedra, temos o monte, maior que o monte, a cordilheira grande, maior que tu, porém, não há ninguém, não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti, não há no mundo ou lá no céu também, maior que tu, porém, não há ninguém. Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus por mais um ano que Ele está concedendo à igreja. Quero parabenizar pelo trabalho que tem sido realizado. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Eurípides como líder. E que todos nós possamos estar sempre juntos, sempre unidos, para sermos sempre vencedores. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo, guiando com seu poder e valor. Todos unidos avantes, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sei que Tiago foi
disposto a ser decapitado. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde. Morreram mesmo por amor e não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram afirmados na promessa que Jesus Cristo garantia: quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Boa noite, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista Bíblica em Buritirama. E também boa noite a todos os irmãos que acompanham essa comemoração do 24º aniversário desta amada igreja. Louvo a Deus por poder participar desse momento especial na vida desta igreja. E também louvo ao Senhor por ter conhecido em 2009 esses amados irmãos da igreja em Buritirama, da congregação em Poço da Jurema, irmãos, igrejas que abençoaram muito os nossos corações, tanto o meu quanto o dos irmãos que conosco estavam naquela viagem missionária em 2009. Desejo do fundo do meu coração e oro a Deus para que a igreja, o seu pastor, o pastor Eurípedes, continuem firmes no serviço do Senhor. Deus seja louvado, pastor, pela sua vida, pela vida da irmã Luzilene, dos vossos filhos Léo, Letícia, Leslane, que com certeza muito contribuem para o bom andamento dessa obra. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que fazem parte como membro desta igreja, congregado desta igreja. Que tudo que os irmãos fizerem continue sendo sempre para a glória do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, feliz aniversário. Recebam o abraço e os parabéns da Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, em Simões Filho. Deus abençoe. Deixo aqui um versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Parabéns! Feliz aniversário! Achei um grande amigo, meu Jesus Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Salmos 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Amém. A Igreja Batista Bíblica de Buritirama significa muito para a minha família. No momento, não tenho palavras para descrever o que significa realmente. Mas quero aqui parabenizar a igreja pela sua existência e agradecer pela vida de cada um. Obrigado a todos pelo carinho, pelo apoio, mas que Deus nos abençoe sempre
que continuamos firmes nos pés de Cristo. Obrigada, pastor, pela sua vida, da sua família, pelo apoio dado a cada membro da igreja. Que Deus continue derramando bênçãos na vida de todos. Olá pessoal, eu sou o Alan. E eu sou a Aline, e estamos passando aqui para deixar um forte abraço a todos os irmãos e irmãs da nossa igreja. É isso mesmo, nós somos felizes e gratos a Deus por fazermos parte e sermos frutos dessa história. São 24 anos de muita bênção e de muita disseminação do Evangelho. Um forte abraço a todos. Olá, irmãos da Igreja Batista Bíblica de Buritirama. Aqui é o pastor Carlos Alcântara. Eu quero felicitar a igreja pela bela história que tem construído ao longo desses 24 anos, juntamente com as suas congregações. Eu tenho a Igreja de Buritirama como alguém que pesquisa o movimento missionário brasileiro, a igreja, e vejo nessa igreja um modelo de igreja em missão no mundo. Ela tem feito aquilo que Jesus ordenou à sua igreja, cumprido a sua missão. E eu louvo a Deus pela bênção que os irmãos têm sido, pelo ministério do pastor Eurípedes, juntamente com a irmã Rosilene e seus filhos, que têm dedicado suas vidas construindo a bela história que essa igreja tem escrito, juntamente com as congregações, seus missionários. Então, que Deus abençoe grandemente os irmãos, que continuem servindo a causa do Mestre. Eu quero deixar as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 19, que diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede fortes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus os abençoe grandemente. Eu estou com saudade de rever os irmãos. Espero que depois dessa pandemia possamos nos encontrar para matarmos as saudades. Um abraço forte a todos. Olá, igreja, que alegria poder, através desse vídeo, também exaltar, honrar e glorificar o nome do Senhor pelos 24 anos de organização da primeira Igreja Batista Bíblica em Buritirama. Dou graças ao Senhor por ter me alcançado também através dessa obra e que possamos enquanto igreja, honrar o nome do Senhor, viver em retidão para o Senhor e anunciar o Senhor a todos aqueles que ainda não conhecem. Que Deus nos abençoe e que possamos logo, logo dar aquele abraço e podermos continuar fazendo a belíssima obra do Senhor. A Igreja Batista Bíblica em Buritirama fez parte da minha história desde pequena, desde criança, e é uma grande alegria poder fazer parte dessa igreja hoje, dessa obra, poder trabalhar e servir ao Senhor junto com os irmãos e ter a minha família, né? Que hoje somos eu e meu esposo juntos trabalhando para o Senhor nessa igreja. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser cada dia mais edificados e possamos ser grandes instrumentos na mão do Senhor. Amém. Parabéns à igreja, nós amamos todos vocês. Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Meu
Salmo 126, versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nesse momento quero agradecer a Deus, por mais um ano que se completa a nossa Igreja Batista Bíblica. Nós temos o prazer nesses anos que passaram de louvar o santo nome do Senhor. E também quero encerrar com o versículo de Efésios 1:3 diz: bendito Deus nosso Pai, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus é o seu único filho para ser sacrificado lá na cruz. Morreu o Cordeiro Jesus para perdoar e salvar dos pecados todo aquele que nele crê e o aceitar. Jesus ressuscitou e vai voltar para levar para o céu todo aquele que o aceitar. Isso é maravilhoso, para todos é o seu amor. Aceite Jesus hoje mesmo como seu Salvador. Aceite Jesus hoje mesmo como seu Salvador. Essa família agradece a Deus por mais um ano de existência dessa igreja. Olá, queridos e amados irmãos de Buritirama. Que bom poder ter a oportunidade de falar com os irmãos, mesmo através de um vídeo, porque a presença física estamos impedidos durante esse período de coronavírus. Mas agradecemos a Deus por esta oportunidade. E quero assim parabenizar os irmãos pelos 24 anos de organização desse ministério, desta igreja. Que Deus continue derramando bênçãos sobre vocês. Desde a primeira vez que estive com vocês, me apaixonei por esse trabalho. Por onde passo, sempre menciono o trabalho e a dedicação dos irmãos aí nesta localidade. Me abençoou muito. Nem lembro quantas vezes retornei a Buritirama. Se fosse contar, talvez conseguiria acertar essas datas. Mas todas as vezes fico muito abençoado em estar com vocês. Quero também parabenizar o casal, o pastor Eurípides e a irmã Luzilene, pelos 27 anos de trabalho missionário dedicado aí nesta localidade. Que Deus continue abençoando esse casal, pelo ânimo, pela força, pela coragem, pela ousadia. Que eles continuem firmes, que Deus dê saúde a esse casal para continuar na obra, abrindo novas igrejas, e que toda a honra seja direcionada ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Que a igreja possa cada dia estar unida com o pastor, somando mais e mais para a glória do Senhor. Que possamos ver novos trabalhos, como o Posto da Jurema, crescendo também, e o nome do Senhor sendo engrandecido. Que Deus os abençoe, que vocês possam aproveitar este momento para relembrar quantas bênçãos Deus já derramou sobre vocês. E olhe quantas bênçãos Ele ainda tem para derramar sobre cada um de vocês. Vamos aproveitar o tempo, remir o tempo e glorificar a Deus. Que Deus vos abençoe. Ao Deus de amor, de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo
vidas é sempre a maior. Esse hino é como forma de gratidão a Deus pela existência da Igreja Batista Bíblica aqui em Buritiramas. Nós também louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Eurípides, que desde o princípio tem feito a obra do Senhor para a honra e glória dele. E nós estamos alegres por servir um Deus grande e maravilhoso. Parabéns, igreja, pelos seus 24 anos de bênção. Boa noite, irmãos. Nessa data tão importante, tão especial, nós viemos agradecer a Deus por mais um ano de existência desta igreja tão querida. Essa igreja que tem um significado muito grande nas nossas vidas. Lembro-me do culto infantil, do coral infantil, que realmente foram tempos e memórias que levarei para toda a minha vida. Sim, essa igreja que marcou a nossa vida desde quando éramos crianças, somos frutos dos ensinamentos que foram a nós concedidos. E até hoje, essa igreja é muito importante para as nossas vidas. Deus continue abençoando a igreja. Amém. Em tempo de Covid-19, a gente se pergunta, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Parabéns, amada igreja, em nome da família Borges. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Olá, Primeira Igreja Batista Bíblica de Buritirama. Que satisfação, que privilégio é para mim poder mandar essa mensagem para vocês numa data tão feliz, para comemorar os feitos de Deus na vida desta igreja. 27 anos atrás, quando o pastor Eurípides e Luzilene chegaram até aí, e 24 anos desta igreja organizada. Como o tempo passa! Eu me lembro quando conheci vocês em 1996 e desde que fui aí a primeira vez, meu coração foi cativado por vocês. Eu tenho um intenso amor por esta igreja. Acompanhei várias fases da igreja e como vocês se desenvolveram na visão missionária, no número de membros, nas áreas de atuação, chegando até a congregação lá em Poço da Jurema. Então vocês realmente são para nós um motivo de gratidão a Deus. Motivo de gratidão a Deus também pela vida do pastor Eurípides. Pastor Eurípides, que é meu amigo há 30 anos. E estudamos juntos no seminário e vimos o que Deus fez dele
nesses anos todos. O homem de Deus que ele se tornou, com a sua liderança sólida, equilibrada, sempre firme na doutrina, gerando assim também uma igreja sólida, uma igreja forte, uma igreja equilibrada, uma igreja missionária, uma igreja que tem se expandido e continuará se expandindo até a volta de Jesus, o dono da igreja. Louvo a Deus pela vida da Luzilene, companheira sempre fiel, mulher de Deus. Eu tenho certeza que a Luzilene pagou um preço alto aí também, junto com seu esposo, mas sempre mostrou esse companheirismo, essa fidelidade a Deus. Que Deus te abençoe também, Luzilene, grandemente. O seu trabalho não é vão no Senhor. Depois vieram seus filhos e a igreja continuou crescendo junto com seus filhos, que hoje servem a Cristo da mesma maneira, com fidelidade e com amor. Então, continuem assim, continuem firmes, continuem vibrantes, continuem com este amor por Cristo, o dono da igreja, e continuem sendo essa inspiração para todos nós. Um beijo do meu coração para o coração de vocês. Deus abençoe a todos. Parabéns! Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão acompanhando conosco. É realmente um motivo de grande alegria. É realmente algo que Deus tem nos abençoado, né? Momentos que a gente tem vivido aqui, por intermédio das mensagens dos irmãos, de tudo que foi apresentado, do testemunho de cada irmão, que representa, assim, um número que é bem maior, o número de membros. Também agradecemos a participação dos irmãos de outras igrejas, a Igreja Batista de Parelha, sendo representado pela família do irmão Adão, irmã Jacileia, a irmã, né, que falava representando a Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar, e demais igrejas conosco, por intermédio dos seus pastores, Igreja Batista Bíblica lá em Simões Filho. Enfim, irmãos, nós vamos depois, né, poder falar de cada um, olhando direitinho, os irmãos vão fazer a anotação para a gente agradecer. E aos membros da igreja, né, louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje, 21 de abril de 2020, perdão, são as emoções de 2020. Hoje foi um dia realmente saudoso, um dia em que eu e minha esposa, a gente pôde passar o dia lembrando das coisas que têm acontecido, do dia 21 de abril de 1993, quando nós colocamos os nossos pés aqui em Buritirama, definitivamente para morar, na casa que nós estivemos, quando o carro da irmã Rebeca retorna a Avelino Lopes, e nós ficamos ali realmente, de uma certa forma, apreensivos, mas 27 anos se passaram, né? O tempo foi passando, chegando aqui, encontrando a família do irmão Osório, né? Família Rocha, a gente agradece a Deus pela família, encontrando a família do irmão Jonas, irmão Judson, a irmã Eleni, irmão Aulindo, né? Conhecido como irmão Zeca, e realmente, com esses irmãos, a gente ir para frente, a gente desenvolver a obra, e aí foram chegando outras famílias, pessoas sendo ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Alguns já partiram, já não estão conosco, são saudosos, né? Levam realmente estão no nosso coração, né? Grandemente, irmãos da nossa congregação em Poço de Jurema, irmãos daqui, enfim, né? E todos aqueles que passaram por esta igreja, pessoas que fazem parte de outras igrejas, espalhadas em algumas
alguns estados do nosso país que estão firmados no Senhor, outros que foram chegando, e louvado seja o nome do nosso Senhor. Em tudo isso, a gente pode ver a fidelidade de Deus. Agradecemos a Deus pelo ministério do pastor José Antônio Marques, pela Igreja Batista Bíblica em Avelino Lopes, os nossos irmãos ali, e é claro que a igreja organizadora, a igreja que organizou esta que outrora era uma congregação. Meus irmãos, meus amigos, muitas coisas a falar, mas acima de tudo, uma é certa, é agradecer a Deus. E agradecendo a Deus, nós o louvamos, porque tudo isso é possível por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus, por sua graça, nos alcançou. E pela sua graça nos alcançou para a salvação, para vivermos para a glória dele. Porque a vida bem vivida é a vida vivida no Senhor. Vivida na fé do Senhor. Vivida no serviço do Senhor. Essa é realmente a vida bem vivida. Eu gostaria de ler um texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu gostaria de fazer uma oração nesta noite, neste momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja. Ó Senhor, pela igreja plantada aqui em Buritirama, a igreja local. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. E por causa do Senhor, nós estamos em pé. Por causa do Senhor, esta obra continua, porque a obra é do Senhor, para a glória do Senhor. Meu Senhor, nós não temos palavras para exprimir a nossa gratidão ao Senhor. Como o Senhor tem sido bondoso para conosco. Ó Pai, muito obrigado. As famílias da igreja que estão com o coração grato diante do Senhor. As expressões de louvor ao Senhor apresentadas ao Senhor Deus. E certamente que foram colocadas nesse vídeo. Ó Senhor, muito obrigado. Senhor, faz-nos refletir acerca da tua bondade. Senhor, faz-nos refletir do que o Senhor tem feito por nós. Ó Senhor Deus, e fortalece-nos a querer crescer espiritualmente. A querer cada vez mais estar realmente servindo ao Senhor. Muito obrigado pelas igrejas batistas bíblicas da região, pelas igrejas batistas bíblicas que são do Senhor, que estão fazendo a obra do Senhor, e assim os seus pastores. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, nós temos uma afirmação do apóstolo Paulo maravilhosa acerca da igreja. Alguém disse que este seria o versículo que, dentre todos que falam da igreja, seria aquele que realmente demonstra de uma forma maior, de uma forma melhor, a importância da igreja local. E aqui nós temos o apóstolo Paulo falando a Timóteo, e é claro, ensinando a Timóteo, orientando a Timóteo acerca do conduzir da igreja. E ele falando acerca disso, ele dando as instruções, ele comenta, ele diz, olha, mas se tardar, aquilo que ele estava escrevendo, o verso 14 diz, escrevo-te essas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Aqui a igreja, nós vemos a palavra casa de Deus se referindo à igreja. Essa palavra é a palavra no original oikos. Oikos, ele tem o significado, é um lugar de habitação, uma casa, e é também para família, lar. Então é importante que a gente entenda. Mais do que nunca, nesta pandemia, nós temos notado, nós temos realmente evidenciado o que a Bíblia diz, que igreja não é o prédio que nós
Podemos continuar a igreja, que a igreja pode existir sem o prédio. Graças a Deus pelo prédio. Nós estamos com saudade do lugar onde a gente se reúne. Se certamente não fosse essa pandemia, nós estaríamos todos reunidos, felicitando, louvando, adorando o nosso Deus. Mas a porta do templo está fechada, mas a igreja do Senhor continua viva. A igreja do Senhor continua operando, porque os servos do Senhor continuam louvando, adorando, e é essa a questão. Então o apóstolo Paulo, quando ele se refere à igreja, ele se refere como casa de Deus. Casa de Deus, oikos, no sentido de lugar de habitação. Nós sabemos que Deus habita na sua igreja e entre o seu povo. A igreja não se trata do edifício, se trata exatamente do organismo vivo. É uma organização, mas também um organismo. Nós sabemos que a Bíblia nos fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, também 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, nos diz o seguinte: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então é interessante nós entendemos que Deus habita na sua igreja e entre o seu povo. A própria igreja é a casa de Deus. Irmãos, amigos, nós temos experimentado isso nesses dias. As portas da igreja, do templo, estão fechadas. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo continua ativa. A igreja local em Buritirama, por intermédio das pessoas, o grupo de pessoas, as pessoas salvas em Cristo Jesus, as pessoas batizadas, que certamente formam esta igreja, estão espalhadas no município. Estão em Poço da Jurema, estão no sítio, estão em Pedra Branca, estão em Lagoa da Roça, estão sim no Poção, estão em Vereda dos Bois, estão em Campina Dourada, enfim, estão espalhados no Bom Sossego, onde há membros, onde há servos do Senhor, aonde ali eles estão. E nós sabemos que quando Paulo está falando a Timóteo, usando o termo casa de Deus, está falando no lugar de habitação. A igreja, certamente Deus habita na sua igreja. Porque Deus habita no seu servo, por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, mais uma vez repetindo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a realidade acerca do que é a igreja. O esclarecimento para que nós possamos entender que a igreja ela não para porque o templo está fechado, porque as portas estão fechadas, porque há impedimentos de estarmos juntos. Mais do que nunca, meus irmãos, nós temos aprendido isso. Deus quer nos ensinar. Esse momento que estamos passando é para nos ensinar. É para termos como ensinamento, continuarmos constantes, continuarmos fervorosos nos nossos lares, buscando a nossa família, reunindo com a nossa família, clamando ao nosso Deus, usando os meios sociais, das redes sociais, para poder anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo, com as mensagens de esperança, com versículos bíblicos, poder orar com as pessoas pelo telefone, como é importante confortá-las pelo telefone neste dia. Eu e a irmã Luzlene ligou, fez uma ligação lá para São Paulo, para a nossa irmã Zuleide, que perdeu seu marido, e ela pôde confortar o coração de Zuleide, falando, dizendo que estava orando como nós estamos orando por eles. Eu pude também falar com ela, e mesmo distante, nós podemos realmente dizer para os nossos irmãos, saber que nós estamos distantes fisicamente, mas perto no coração, perto pela oração, perto pela nossa comunhão com Cristo. Essa é a realidade. Então, também oikos não é apenas lugar de habitação, mas é também uma palavra para a família.
E a igreja é uma família. Uma família, ela se destaca exatamente pelo nascimento, né? O nascimento e o seu sobrenome. Nós vimos de tantas famílias a reunião bonita lá na sala da família Borges, né? Com o seu patriarca, se eu posso dizer assim, irmão Jonas Borges lá na ponta, né? Com os seus anos, muitos anos que o Senhor tem dado a ele, e ele ali juntamente com seus filhos, juntamente com genros, juntamente com netos, né? A gente realmente louva a Deus por causa disso. E é claro que a família de Deus, ela vem pelo nascimento. A Bíblia em João capítulo 3 fala do novo nascimento, do nascer de novo. Algo que ocorreu com Nicodemos, um homem de mais de 40 anos, um homem religioso, um homem conhecedor do Velho Testamento, das Escrituras, um homem realmente que cumpria assim as suas normas religiosas. Um bom homem, mas, no entanto, precisava nascer de novo. Nascer do Espírito. E assim fazer parte. E aqui nós temos essa palavra, oikos, vem para a família. Uma pessoa é salva, é batizada, né? E uma vez que agora ela faz parte da família do Senhor. E isso é importante que entendamos. Nós sabemos que, acima de tudo, a igreja deve ser uma família. Se a igreja não é um grupo de irmãos, não é uma igreja verdadeira. Precisamos realmente entender isso. A igreja é uma família. É uma família que tem um alvo: adorar a Deus, glorificar ao Senhor. E é claro que, como família, nós devemos colocar nos nossos relacionamentos os princípios de Deus, os princípios divinos. Como é importante isso. É claro, cada um com sua responsabilidade. Nós somos responsáveis uns pelos outros, mas temos a nossa própria responsabilidade de crescer no Senhor, é o que a Bíblia diz. Mas também o apóstolo Paulo se dirige à igreja como casa de Deus, mas também à igreja do Deus vivo. Aqui é importante. Se a igreja é do Deus vivo, nós temos a certeza que a igreja é viva. A igreja é viva porque pertence a um Deus vivo. Aqui é interessante entendermos. Igreja viva não é destacada pelo barulho. Não é isso. A igreja viva é aquela que está em atividade. É aquela que está exercendo a autoridade que o Senhor Deus nos deu. De proclamar o Evangelho. De pregar o Evangelho. De louvar ao nosso Deus. De termos comunhão uns com os outros. Essa é a realidade. Sabe, essa pandemia, creio eu, que pode nos ensinar muitas coisas. Inclusive o nosso relacionamento com Deus. Muitos de nós reclamamos por não termos tempo. Mas essa pandemia ela tem mostrado o seguinte, ela tem mostrado que o problema não é o tempo. O problema é a nossa disciplina. É que somos indisciplinados com o nosso tempo. Irmãos, amigos, você vai concordar comigo que se a gente procurar algo para fazer, as 24 horas vão passar. E a gente não se deu conta que mais um dia passou. Agora, qual a prioridade? Alguns diziam que não tinham tempo para ler a Bíblia, não tinham tempo para fazer culto doméstico. Mas a questão, se você não está fazendo, o problema não é o tempo. O problema é a falta de disciplina para com o teu tempo. E a gente precisa priorizar. Priorizar o nosso tempo com Deus. Tem muita gente que está indo para a televisão, assistindo muitas coisas. Muitos noticiários, muitos filmes. E não está errado o entretenimento, mas não ocupe tudo com isso. Dê prioridade às coisas principais. Reúna a sua família. Faça cultos. Faça cultos. Reúna os seus. Está só entre os irmãos, como é o caso de alguns que estão estudando fora. Se reúnam, orem, leiam a Bíblia juntos, busquem a Deus, agradeçam a Deus. Né? Como é importante isso. As famílias precisam fazer isso. Outrora, os pais colocavam a responsabilidade do ensinamento da palavra de Deus apenas na escola bíblica dominical.
E que, na verdade, não deve ser apenas na escola bíblica dominical. Só que agora, nós não estamos nos encontrando. E os pais precisam ensinar os seus filhos a palavra de Deus em casa. Mães, pais, precisam contar história aos seus filhos maiores, aos seus filhos menores, perdão. Se reunir com seus adolescentes, com seus jovens. Os jovens precisam realmente também se inclinar a isso, a buscar os seus pais, a estar com eles, a realmente orarem, cantarem louvores ao Senhor. Como é importante isso, mais do que nunca. A Bíblia está falando sobre a igreja como a igreja do Deus vivo. Deus tem uma participação exclusiva em todo o tempo. Em todas as épocas, ele está envolvido com a operação, ativamente com a operação e os empreendimentos da igreja. Deus como Pai planejou, Deus como Filho se entregou, Deus o Espírito Santo, ele dirige, ele capacita, ele habita, ele ilumina os membros da igreja, ele promove a unidade, distribui os dons espirituais. Então nós vemos o envolvimento de Deus, por isso nós temos aqui Paulo se referindo à igreja como a igreja do Deus vivo. Se a igreja do Deus vivo é uma igreja viva. A igreja viva é aquela que proclama o nome de Cristo. É aquela que vive a palavra de Deus. Uma igreja viva é aquela que realmente fica firme na doutrina, esperando o grande dia, o dia do arrebatamento do nosso Senhor. Mas até que isso aconteça, ficando firme, proclamando a mensagem do nosso Senhor, a mensagem salvadora do nosso Senhor. Também nós encontramos não apenas a casa de Deus, oikos, a igreja do Deus vivo, mas também outras duas palavras para a igreja, coluna e firmeza. Primeiro, nós vemos coluna e firmeza do quê? Da verdade. Nós sabemos que a verdade ela é absoluta. A igreja não é a dona da verdade. A verdade não procede da igreja. A verdade procede de Deus. Deus é o dono da verdade. A verdade está em Jesus Cristo. A verdade está na palavra do Senhor Jesus Cristo. Na palavra de Deus. Aqui está a verdade. E o papel da igreja é ser exatamente isso. A coluna e a firmeza da verdade. Como ela pode certamente ser, dessa forma, como a palavra de Deus nos diz, a igreja ela foi designada para sustentar a verdade de Deus. Primeiro, através da revelação. Da revelação que o Senhor nos deu. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 3, verso 8 e 11, que Deus revelou a verdade à igreja e por meio dela nos diz o seguinte: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celeste. Então, como ela é esse sustentáculo, como ela é coluna? Exatamente através da revelação. Também através da proclamação. A igreja é um instrumento que Deus escolheu para proclamar a sua verdade ao mundo. Quando a igreja Batista Bíblica, aqui em Buritirama, foi organizada, não foi simplesmente um aventureiro que veio aqui, juntamente com sua esposa, para começar um trabalho. Não, nós fomos enviados. Somos enviados pela Igreja Batista Bíblica de Avelino Alpes. E por esse intermédio, por essa aceitação, pela Assembleia da Igreja, que foi feita espiritualmente, foi feita em oração, mas também no registro da ata, ao registro desta ata lá em Avelino Alpes. Porque a igreja, irmãos e amigos, eu sei que para a maioria não precisa explicar isso, mas talvez você desconheça. Igreja, ela só pode ser organizada por uma outra igreja. É verdadeiramente igreja dentro dos padrões bíblicos, dentro do padrão da palavra de Deus. Nem toda denominação que se diz igreja é uma igreja. É verdadeira, vinda
realmente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Então, nós viemos enviados, nós viemos com uma autoridade. E essa autoridade faz com que, como igreja, agora nós organizemos outras igrejas. Né? Esperamos, no tempo de Deus, organizar a Igreja Batista Bíblica lá em Poço da Jurema. E assim, outras aqui ao redor. Então, nós entendemos que o papel da igreja de coluna, ela se faz através da proclamação, por intermédio do envio de missionários, da obra missionária. Agora, como nós podemos proclamar agora? O meio que nós temos é as redes sociais. Não esqueçamos dos missionários que estão no campo, que não podem perder o apoio da igreja. Nossas orações, nossas ofertas, continuam no campo, fazendo aquilo que é possível fazer, até que esse tempo passe. Então, como é importante que a gente entenda dessa forma, proclamando, né, através da proclamação, através da administração. Deus revelou um plano elaborado sobre como a igreja deve funcionar para a sua glória. O plano inclui diretrizes, batismo, ceia, oferta, liderança, adoração, pregação. Então, é importante que entendamos isso. Também o papel dela como coluna através da proteção. A igreja sustenta a verdade protegendo-a do erro. Né? E ela julga o ensinamento dos falsos profetas, o litígio entre irmãos, enfim. O papel que cabe à igreja de fazê-lo. Ela como coluna da verdade. E por fim, firmeza, baluarte, em algumas traduções. Essa palavra expressa somente a ideia de estabilidade e de permanência. A igreja é a única instituição que Deus prometeu preservar através dos tempos. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Quando o Senhor disse isso, irmãos e amigos, não estava falando do prédio. Mesmo antes do coronavírus, antes dessa pandemia e outras que houveram, portas de templos foram fechadas, infelizmente. Por vários fatores, muitas vezes pelo erro das próprias pessoas. Mas fechar a porta de templo não significa que fechou a igreja em si, do que ela é. Elas são as pessoas. E mais do que nunca nós sabemos disso. A igreja ela está distribuída de acordo com onde moram os servos de Deus, aonde está o servo de Deus. E aqui é importante que entendamos essa mensagem das Escrituras, da palavra do Senhor, conforme o que Ele nos diz, conforme o que Ele nos ensina. Ela sempre permanecerá e será bem sucedida, mesmo diante dos ataques. Todas as instituições do mundo podem entrar em decadência, porém a igreja permanecerá. Por isso, nessa noite, como igreja amada do Senhor, uma igreja local, esses anos de organização, que não representam o tempo de trabalho, né? Esse trabalho ele se inicia com a família do irmão Osório, depois com o contato com o pastor José Antônio Marques, né? Muito importante esse contato que foi feito, exatamente com isso, né? Se abriu espaço para que a Igreja Batista Bíblica pudesse coordenar o trabalho, pudéssemos chegar aqui, né, e assim dar continuidade. Graças a Deus os irmãos que têm chegado, têm estado conosco, têm participado, têm realmente desenvolvido o trabalho para a glória do Senhor. E que possamos seguir firmes. É bom quando se faz aniversário com vigor, esperando mais tempo, o tempo que o Senhor vai nos dar, e a gente levar para a glória do Senhor, crescendo, sempre amadurecendo. Né? Esse deve ser o nosso objetivo. Não somos perfeitos, de jeito nenhum, a igreja não é perfeita, mas nós seguimos crescendo, e possamos seguir com toda a humildade, nesse tempo, revendo o que tem acontecido, realmente refletindo na nossa vida espiritual, no que precisa ser melhorado, no que precisa ser realmente tirado
de nós. Né? Isso deve ser algo, um ponderamento de cada um de nós, como membros, de cada um de nós como servos do Senhor. Eu agradeço ao Senhor imensamente por tudo que Ele tem feito. Agradeço ao Senhor imensamente pela sua obra nas nossas vidas, pela sua obra aqui em Buritirama. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu agradeço pela companheira fiel, a irmã Zilene. Chegamos aqui juntos, e aí a igreja foi crescendo, os meninos vieram, eles estão lá em João Pessoa, e estamos aqui, né, juntos, conforme a vontade do nosso Senhor. Eu agradeço a Deus pelos irmãos, pelo carinho manifestado, né, por parte dos irmãos em Cristo para conosco. Eu agradeço a Deus pelos irmãos que estão aqui, que têm nos ajudado. E louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós agradecemos ao nosso Senhor. Nós temos a participação da irmã Jacilé, irmão Adão, irmã Judinéia, irmão João Neto, pastor Ebenezer, pastor Jefferson, Ronivaldo, irmã Helena, pastor Marcelo Silva. E nós agradecemos. E os demais irmãos, se passou alguém, depois nós vamos rever e poder agradecer ao irmão, estar orando pelo irmão. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos terminar esse trabalho com mais uma música. Né? Amanhã nós continuaremos as nossas atividades. Amanhã tem o culto de oração, a transmissão da live. Né? Que o Senhor seja louvado sempre. Vamos estar orando pelo nosso país, orando realmente pela igreja do Senhor, pelos servos do Senhor, pelo sustento desta obra, né? O apoio necessário, pelos nossos irmãos que estão com dificuldades financeiras por causa do trabalho, né? Isso tem afetado muitas famílias. Vamos estar orando que a igreja possa atuar também, ajudando uns aos outros nesse sentido. Né? Mais do que nunca é hora disso, né? Que a gente realmente não esqueça. E louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Estaremos louvando o Senhor mais uma vez com um cântico à família. E logo após o cântico, para encerrar, o nosso irmão Fidelício estará fazendo uma oração. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. Um exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que com a autoridade do lar estende as mãos e abençoa você. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e o casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. Inimigo não falhará, porque o Senhor instituiu o meu bem.
que há de ouvir. Minha família pertence a ti. Bem-estar o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. E com a graça se renova em mim. E também no meu lar. A família é um projeto de Deus, aonde Ele criou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Aqui com a autoridade do lar, estende as mãos e abençoa o seu. Aqui um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e o casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu bem age por mim. Minha família pertence a ti. Bem-estar o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. E tua graça se renova em mim. E também no meu lar. Oremos. Graças te damos, ó Pai, por esse momento maravilhoso que estamos aqui reunidos, Senhor, levando a Tua palavra com esses louvores também, ó Pai, que o Senhor receba nos altos céus, Senhor. Ó Pai, quero pedir, Senhor, por essa igreja que existe aqui, ó Pai, nesse lugar, que ela continue, ó Pai, sendo uma bênção nesse lugar e abençoando muitas vidas, Senhor, salvando muitas vidas, ó Pai, ainda, meu Deus. Abençoa o pastor dessa igreja, sua esposa, Senhor, e abençoe também aqueles, ó Pai, que está assistindo agora, seja lá qual for a situação, o Senhor venha estar ouvindo e resolvendo, Senhor, se for da Tua vontade, ó Pai. Ó Pai, graças te damos, ó Pai, por tudo, ó Deus, porque sabemos que grandes coisas fez o Senhor por essa igreja. Em nome de Jesus eu te peço e oro. Amém, Senhor. Amém.